resumos, tá? Os resumos científicos, como já foi dito, mencionado no início, né, eles são trabalhos mesmos que são importantes, até porque geralmente eles são publicados em anais, ou seja, é possível, para a comunidade científica, ela tem acesso, né? Então, por exemplo, quando você faz uma apresentação de um trabalho em algum simpósio, deixa eu colocar bem aqui a apresentação, em algum simpósio, em algum congresso, é, outras pessoas elas vão ter acesso, porque além, por exemplo, da sua apresentação oral, né, em que, por exemplo, quando você vai apresentar, tem uma banca ali avaliando, né, de dois avaliadores, por exemplo, ou um, e tem uma plateia também, né, geralmente tem os ouvintes, esses resumos, eles ficam disponíveis depois do evento em forma de anais, eles são publicados, né? Então, os resumos científicos, eles têm uma certa visibilidade. Então, é por isso que é importante você ter uma certa... produzir um trabalho que seja organizado, né? Ser cuidadoso com relação à elaboração do resumo, tá? Às vezes, a maneira mais fácil que a gente tem mais rápida, vamos dizer assim, que a gente tem de elaborar algum resumo, são o quê? Ou se você tem algum artigo, né, em andamento, né? E aí você, tendo um artigo em andamento, aí você faz só um resumo, né? Ou se, por exemplo, o TCC de vocês, quando vocês vierem a finalizar, né? Quando tiver, por exemplo, vou fazer um TCC sobre essa temática. E aí tem essa oportunidade também de você apresentar em resumo, né? Fazer o resumo, né? E aí a gente orienta, quando são esses trabalhos maiores, por exemplo, TCC, uma, uma dissertação, uma tese, geralmente a gente não apresenta os resultados todos, né? Até porque quando você apresenta a sua pesquisa, por exemplo, que você está realizando, ela é como se fosse algo, como se fosse inédito, né? E aí também você não vai divulgar o resultado todo. O mais interessante é que você publique mesmo, faça a publicação do resultado geral, por exemplo, do seu TCC, da sua dissertação, né? Interessante que você publique mesmo em forma de artigo, tem várias outras formas, capítulo de livro, vai depender de como você... Geralmente são artigos, né? Publicados. Mas quando você tem, por exemplo, resultados parciais do seu TCC, dá para fazer, dá para levar, por exemplo, para algum simpósio, algum congresso, para apresentar os resultados parciais. E aí é importante ter o cuidado, porque tem essa visibilidade, como foi dito, os resumos, eles depois, né, do evento, eles são divulgados em anais. Os anais têm como qualquer pessoa, como computador, ter acesso. Por exemplo, se colocar a temática do seu trabalho, né, do jeito que você apresentou, tem como. Ou às vezes também a gente está procurando algum ato, procurando saber informação sobre, sei lá, sobre sífilis, né? Geralmente quando a gente procura, né? Por exemplo, no Google Acadêmico ou em algumas outras, no Medline, geralmente a gente procura uma temática. E aí pode ser de aparecer, né? Aparece os artigos que já estão publicados, aparecem anais, aparece o que tem publicado em capítulo de livro, então aparece tudo. Então, tem aquela certa visibilidade, por isso é preciso a gente ter cuidado, né? A importância também dos resumos, porque a gente, por exemplo, quando a gente já tem um trabalho em andamentos, dá para a gente divulgar esses resultados, né, onde todo mundo tem acesso, né, acesso nacional, acesso mundial, e, de certa forma, ela é uma fotografia, né, do trabalho que você realizou, né, do seu TCC, por exemplo, é uma fotografia, tá? Então, é preciso ter bastante cuidado na hora de fazer um trabalho bem feito, né, do jeito que é para ser, tá? Os resumos, a gente diz assim que é uma apresentação mesmo concisa, como o próprio nome diz, é um resumo mesmo das ideias de um texto, né? Isso segundo essa norma, tá? Os resumos, eles podem ser de duas formas, tá?
Eles podem ser resumo simples e resumo expandido. Quando é aberto o evento, né, quando eles divulgam um evento, que tem um edital, eles já dizem, né, a forma de resumo que eles aceitam. Se é em forma de resumo simples e o expandido. Como o próprio nome está dizendo, o próprio nome tá, o simples ele é menor, né, o expandido ele é maior, tá? O simples vai ser o quê? Uma lauda, né, não é nem lauda completa, com mais ou menos 300 palavras, tá? Eles limitam tudo isso, então você tem que seguir à risca. E o resumo expandido geralmente vai o quê? 2 ou 3 laudas, incluindo referências, tá? E aí é um trabalho um pouco maior, né? E aí os resumos, como disse, né? No edital está explicando a forma de resumo que ele quer, tá? Pode ocorrer evento de aceitar só resumo simples e pode ocorrer evento de aceitar só resumo expandido, ou pode ocorrer ou ter as duas opções, né? E aí fica a critério do autor de ver qual a melhor forma, tá? Que ele quer apresentar. E aí, esses resumos, eles podem ser estruturado, não estruturado, tá? Vocês lembram que, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho, né, desses, a gente tem o quê? Tem a introdução, tem metodologia, tem objetivo, tem metodologia, não é isso? Tem resultados, aí tem discussão e tem conclusão, né? Quando ele fala que ele é estruturado, é porque você vai colocar esses itens, por exemplo, introdução, 2 pontos. Você faz uma pequena frase sobre introdução, né? Se for um resumo simples, você faz uma pequena frase. Aí você coloca objetivo, 2 pontos. Isso tudo na sequência de texto, né? Objetivo, 2 pontos, você coloca os objetivos, tá? Às vezes coloca só o objetivo geral, né? E aí coloca, termina o objetivo, bota ponto, e aí depois vem o quê? Os métodos, né? Métodos, 2 pontos. Então, isso aqui é ser estruturado. Você vai precisar colocar mesmo, estruturar ele direitinho no resumo, para que a pessoa, quando leia, já veja, bem aqui é a introdução, bem aqui é o objetivo, bem aqui é o método, né? E não estruturado, que é só a apresentação mesmo em forma de texto, corrido mesmo, sem mencionar esses tópicos. Entenderam? Sim, gente. Sim, professora. Certo. E aí, com relação ao texto, no texto, ela tem que ser a linguagem bem simples, direta, técnica, né? Como já falei, mais ou menos são 300 palavras, não tem como a gente escrever muita coisa, né? Na introdução, você vai escrever uma frase que você acha que melhor se enquadre para a introdução, né? Objetivo, metodologia, você vai ver de maneira mais sucinta possível, né? Resultados, que às vezes é o que pode aumentar um pouquinho, às vezes é o que dá umas 2 frases, né? Umas 3 frases, 2 parágrafos, quer dizer, 2 parágrafos, 2 ou 3 parágrafos, talvez a parte de resultado seja o que mais pegue, assim, porque você vai ter que apresentar seus resultados de maneira resumida, né? E aí a gente nunca usar a primeira pessoa, né? Nem do singular, nem do plural, nós, eu, tem que ser bem pessoal mesmo, tá bom? Bem direta, bem técnica a linguagem. Evitar, no resumo, você não usa tabelas, não usa quadro, não usa símbolo, não usa equação, mesmo o seu trabalho tendo, né? Por exemplo, se você vai querer fazer um resumo de um trabalho que você já tem, aí sua forma de trabalho, se o seu trabalho, por exemplo, tem algumas tabelas, tem alguns quadros, não tem como colocar isso no resumo. Você vai ter que resumir mesmo para colocar no resumo, como o próprio nome já sugere. O tamanho do texto é variável, né? Com relação e evitar, por exemplo, alguns gerúndios andando e algum achismo também, né? Achismo no sentido de você dar a sua opinião, não é? Você vai usar a linguagem bem técnica mesmo, né? E não pode ser, e tem que ser bem pessoal mesmo. Você não pode, né? Transparecer que aquilo é o que você está achando, né? Isso, justamente evitar achismo.
Você está pesquisando sobre isso, o conceito disso é isso, na introdução eu vou colocar isso, e aí, uma linguagem bem técnica mesmo. O tamanho varia, tá? No edital ele limita, pode 300 palavras, 400 palavras, ele limita, tá? O tamanho, aí ele limita tudo, tá, gente? Limita fonte, né? Ele vai dizer, eu quero texto no Arial ou Times, geralmente são as duas letras. Se não limitar, mas essas são as duas letras consideradas mesmo padrão. Fonte 12, né? Tamanho da fonte. Aí ele vai dizer, o objetivo em negrito, né? Ele diz, no edital tudo diz isso. A palavra objetivo, eu quero em negrito. A palavra introdução, eu quero em negrito. Eu utilizo 2 pontos, ele explica tudo isso, tá bom? No final, eu vou trazer para vocês um template, né? Que foi o que eu falei, que é o modelo que o evento ele fornece para o público ver e adotar aquele modelo para elaborar o seu trabalho. Né? Aí a organização lógica. A organização lógica de todo trabalho mesmo científico, tem que ter título, né? Introdução. Às vezes pode acontecer de alguns resumos não ser obrigatório colocar introdução, já entra direto para os objetivos. E isso, o edital ele vai estar especificando isso, tá? Se não precisar colocar, pode acontecer. Mas geralmente segue essa organização lógica, né? De ter título, introdução, objetivo, metodologia, resultado e conclusão, tá? E aí, ao final, tem as palavras-chave e os descritores, tá? As palavras-chaves, ela é aleatória, né? Retirada dos textos mesmo da linguagem livre. E aí tem os descritores, né? Que já é como se fosse um modelo padrão, né? Por exemplo, você está fazendo um resumo sobre a COVID, né? Então, você vai utilizar algumas palavras-chave, por exemplo, da COVID, uma COVID longa, e aí, para ficar mais interessante, né? A palavra-chave ela pode se tornar descritor, que a gente diz, são termos que são um pouco semelhantes, né? Mas para ficar interessante, a gente utilizar os descritores mesmo. Os descritores, eles são palavras que são consideradas, classificadas como padrões mesmo nos textos científicos, tá? E aí, como é que a gente vai ver isso? Como é que a gente vê isso, Marcela? Existem, se vocês colocarem no Google, tem os DEX, né? Que são os descritores que são utilizados em ciências da saúde, né? Às vezes, por exemplo, você está elaborando um texto, por exemplo, sobre Covid longa, e aí você vai ver, né, nesse sitezinho aqui, no Dex, né, você tem acesso no Google, se você botar Dex, lá tem, por exemplo, você pesquisa, deixa eu ver se essa palavra bem que ela tá no Dex, né, você coloca Covid longa, e aí ela vai aparecer as opções para saber como é que a Covid longa ela está nos textos científicos, né, pode ser síndrome pós-Covid, né, e isso vai variar. E aí o interessante é que você use mesmo como descritor o que está no Dex, né? Porque são palavras geralmente sinônimas, né? Tem o mesmo significado, mas já é o que é considerado padrão. Certinho? Até aqui? Alguma dúvida? Não, professora, tudo certo. Aí assim, eu vou até acessar. Eu vou terminar logo aqui, aí depois a gente entra para consultar, por exemplo, como é que vocês fazem essa pesquisa no Dex, tá bom? Que aí fica melhor. Professora, não tinha um PDF com as palavras-chave, não? Algum arquivo? Não, referente a quê? Não entendi sua Essas pergunta. palavras-chave, assim, não tem nenhum Não, olha, arquivo as pronto? palavras-chave, por exemplo, você está pesquisando, seu resumo é sobre o quê? Seu resumo é sobre Covid, tá? E aí as palavras-chave são as palavras centrais do seu texto, né? Por exemplo, eu estou vendo, meu resumo é sobre perfil epidemiológico de Covid longa, no estado do Piauí. Só uma sugestão de tema, tá? Aí você vai usar como, por exemplo, palavra-chave que tem no seu texto, vai ser o quê? Perfil epidemiológico, né?
que é como se fosse o resumo do resumo do resumo. Perfil epidemiológico, a outra palavra-chave que pode ser a Covid longa, né? E a outra palavra-chave pode ser a própria localização mesmo, no estado do Piauí. Professora, não era palavra-chave, não, eram os descritores que eu quis Pronto. dizer. Ah, tá. Por isso que eu estava sem entender. Pois é, quando você acessa o site que tem esses descritores, você lá ele lhe pergunta, né? Você vai como se vai ser aleatório que você vai querer. Aí você coloca lá, Covid longa, lá vai aparecer uma lista dos descritores que você pode utilizar. Responde sua pergunta? Sim, Sim, né? professora. Pronto. Mas lá tem, viu? Vai ter a lista mesmo. Aí você vê o que melhor se adequa, tá? Ao seu texto. Aí o que nunca fazer, tá? Geralmente os resumos, ele é só um parágrafo só, parágrafo maior. Ele limita a quantidade isso do resumo simples, né? E aí ele vai limitar a quantidade de palavras do resumo, tá? Você não usa frases longas, desconexa, né? Não pode usar gírias, palavras coloquiais. Não pode, no resumo também, não pode ter abreviações sem o esclarecimento. Como o resumo ele já é bem curto, né? O ideal é que, por exemplo, você não use abreviações. Quando a gente faz um texto, né? Um texto maior, por exemplo, um artigo. Quando você usa uma abreviação, obrigatoriamente você precisa ter citado essa abreviação anteriormente, né? Como o resumo já é um texto menor, né? É inviável usar a abreviação, tá? O ideal é usar o termo mesmo, né? Sem abreviar. Né? Por exemplo, alguma sigla, né? Alguma sigla, por exemplo, Ministério da Saúde, você não vai usar MS, você usa mesmo o termo Ministério da Saúde. Até porque, como é pequeno o resumo, às vezes você não vai ter a quantidade de caracteres, por exemplo, de citar o Ministério da Saúde lá em cima e mais na frente citar novamente, né? O ideal é não utilizar, tá bom? Aí o que é que não pode fazer também? Plágio, né? Que é o que não pode de nenhum outro trabalho, né? Frases dúbias, com duplicidade, ou que você sente que uma certa insegurança mesmo perceptível, com erros ortográficos, tabela, gráfico também, não usar porque não cabe, é muito pequeno. Às vezes, quando a gente constrói um resumo, terminei. Quando você vai contar as palavras, ainda dá mais do que o que é permitido. Aí você ainda tenta enxugar novamente para entrar dentro do quantitativo de palavras. Aí a estrutura, né? Como foi mencionado já no comecinho. Como ele é um retrato como outro trabalho, qualquer outro trabalho científico, vai precisar ter, né? Título, objetivo, né? Título, objetivo, vai precisar ter métodos, vai precisar ter resultado, conclusão. E aí de acordo com o edital, você vai ver se ele vai querer que você especifique, né? Por exemplo, introdução, se você vai querer que ele especifique ou se vai ser só texto corrido, né? Que é o que foi falado anteriormente, que é a forma estruturada e a forma não estruturada, né? No título, né? Todas as letras precisam estar em maiúscula, tá? Sem abreviação, né? Siglas ou código. É o título do seu trabalho, né? O cargo-chefe do seu trabalho é o título. É por lá onde os ouvintes, eles vão se interessar, por exemplo, em assistir uma apresentação sua. É como se fosse a porta de entrada, né, do seu trabalho, vamos dizer assim, a grosso modo, tá? Não pode ter abreviação no título, sigla ou código, né? Deve ser bem claro, bem direto, e bem informativo também, para que a pessoa que está do outro lado, né, entenda o que é que vai falar o seu trabalho, né? No título, você deve deve explicar mesmo o que é que o estudo está tratando, tá bom? Por exemplo, fatores associados à depressão um exemplo de título, fatores associados à depressão pós-parto em mulheres adolescentes, né?
Com esse título, a gente entende o quê? Que esse trabalho vai tratar de depressão pós-parto, tem um público específico, são mulheres e adolescentes, né? E vai ver o que é que pode estar influenciando essa depressão pós-parto, né? Os fatores associados, se tem a questão da idade, se tem a questão de se a situação conjugal, então a gente entende. Vocês entendem isso? Ó, fatores associados à depressão pós-parto em mulheres adolescentes. É um exemplo, por exemplo, de título bem que dá para a gente entender o que é que tem aquele trabalho, né? Se você colocasse, por exemplo, só depressão em jovens, é um exemplo bem ruim de título. A gente não sabe do que é que vai tratar o trabalho, sabe que é depressão em jovens, né? Mas, por exemplo, não especifica se vai ser com adolescente, se vai ser com mulher, se vai ser com adultos, se vai ser com idoso, né? Então, o ideal mesmo é que quando o leitor ele for ver o seu título, que ele entenda o que é que ele vai encontrar no seu estudo. Na introdução, né? A introdução serve para contextualizar o problema, e aí, como é resumo, vai ser de maneira bem breve, tá? Mostrar a importância, né, desse seu estudo para cientificamente, socialmente, né, clinicamente, né? E também introduzir alguns dados epidemiológicos, é importante colocar, o que é que tem na literatura sobre aquilo, a importância de estar estudando aquilo, isso local, de maneira global. Essa parte da relevância, ela se estende um pouco mais, dá para você dar uma caprichada, principalmente nos resumos expandidos, né, que já permite um texto um pouquinho maior, tá? E aí, geralmente, a gente usa o quê? Duas frases, né? Bem impactante, trazendo algum dado, a importância desse estudo, tá? No objetivo, que você apresente a finalidade exata do estudo, deve estar alinhada com seus métodos, resultado e conclusão. E aí, geralmente, a gente usa alguns verbos, né? Analisar, identificar, descrever, comparar, avaliar, tá? Exemplo claro, por exemplo, objetivo: avaliar os fatores associados à não adesão ao tratamento de hipertensão idosa. É, por exemplo, um exemplo de objetivo bem claro. Dá para a gente entender que no estudo a gente vai encontrar, esse estudo vai trazer o quê? O que é que tem de fator associado à não adesão do tratamento de hipertensão em idosos? Aí, nos métodos, é a parte em que você vai descrever o tipo de estudo, né? Se é um estudo descritivo, se é um estudo transversal, de revisão integrativa, tá? Aí você vai informar também o local, a amostra, instrumentos como os dados foram analisados, tá? E se for os casos, por exemplo, em que o professor passar para o comitê de ética, é preciso especificar também nessa parte de método. E os resultados, eles, como a gente sabe, tem que responder os objetivos, precisa ser claro, conciso, né? E pode destacar alguma associação, algum padrão, a tendência, por exemplo, de alguma doença, né? As principais descobertas mesmo do seu trabalho, né? Que aí a gente pode usar em forma de percentuais, de médio e razão de risco, que foi aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, né? E aí, para o trabalho que vocês vão elaborar de resumo, a gente vai usar o mais simples mesmo, que são a, a frequência absoluta e relativa, que é o total mesmo e a porcentagem com que se encontra aquela variável, tá bom? E a conclusão, né? A conclusão, ela reforça os achados mais importantes, né? Deve responder o que aquele estudo revelou e apontar as aplicações dos resultados, né? Para o que implicou cientificamente, tá? E aí também evitar extrapolação, tem que ser o mais sucinto possível mesmo. O que foi que você concluiu com esse seu trabalho que você está elaborando? E aí, os textos, eles devem apresentar, o interessante é que apresente algo novo, né?
população pouco estudada, alguma aplicação inovadora com relação ao método, algum problema que esteja acontecendo emergente, né? Ou uma revisão de algum tema ainda iniciante, né, incipiente. E a relevância é mostrar como o estudo ele vai contribuir, né? Se para a melhoria da prática, se com esse estudo vai melhorar isso, né? Vai ser importante para formular novas políticas, né? Foi um conhecimento novo que se pôde obter através desse estudo. Pode-se desenvolver algum tipo de tecnologia, algum tipo de abordagem, né? Isso são as relevâncias do estudo, é o que a gente precisa. Meu estudo é importante por quê? Né? Qual a relevância dele? E aí, na redação mesmo, evitar verbos no futuro, né? Por exemplo, como você já, na redação, você já finalizou você vai apresentar o trabalho, você já fez o trabalho, né? Então, não permite verbos no futuro. Evitar repetições, frase vaga, longas e mais, né? A linguagem mesmo tem que ser bem objetiva, bem clara, correta, né? E o tempo verbal adequado, tá bom? Evitar tempos no futuro. E as orientações que são mais comuns, assim, lembrando que quando tem um simpósio, tem o edital de cada evento, né? Que é o que eu tenho mencionado, já mencionei várias vezes aqui, né? Mas, no geral, as orientações mais comuns são o quê? O resumo, ele deve conter uma breve introdução sobre o assunto, e aí nele vai ter o quê? Vai ter introdução, vai ter objetivo, vai ter método, vai ter resultado e conclusão, e as palavras-chave. Isso antes, ainda tinha também o título, né? Aí, geralmente, um mínimo de quê? De 350 palavras, máximo 600. Então, ele limita tanto o mínimo como o máximo. Quando a gente vai elaborar o resumo mesmo, a gente percebe que é difícil a gente conseguir resumir o trabalho da gente, né? Porque às vezes você quer colocar mais informações, né? Só que, infelizmente, só um resumo simples, não permite, né? E aí você vai precisar ser o mais sucinto mesmo, tá? A forma de texto mesmo é parágrafo único, né? Só um parágrafo, isso para um resumo simples, né? Aí ele limita qual a fonte, o tamanho da fonte, né? O tipo de espaçamento, eles orientam tudo isso. A questão das margens, né? Superior e esquerda 3, margem direita e inferior 2,5, né? Geralmente esses são os padrões, né? Mas pode acontecer, por exemplo, e aí geralmente as letras é Arial ou Times, né? Mas lá eles especificam, tá bom, gente? No edital eles especificam. Aí o título, como foi dito, em negrito, né, maiúsculo centralizado. Geralmente nos trabalhos abaixo do título, né, a gente já coloca o nome dos autores, tá bom? O primeiro nome é de quem vai apresentar o trabalho, tá? E aí a sequência dos demais autores. E aí, sendo que a gente usa o sobrenome em caixa alta, né? O último sobrenome, e aí vem o nome, né? E aí, por último, fica o orientador. Eu vou apresentar, então o meu nome vai aparecer aqui em primeiro, tá bom? E já fica subentendido, né? Que quem vai apresentar vai ser o primeiro nome. E os demais ficam abaixo. E quando você vê, o último autor é esse aqui, então esse aqui é o orientador. Já fica subentendido mesmo, tá bom? Lembrando que às vezes eles limitam a quantidade de autores, pode ser 3 ou 5 autores, vai depender do evento mesmo, viu? Às vezes geralmente os padrões são esses: 3 autores, 5 autores, 6, né? Aí, às vezes, no evento, né? Às vezes você precisa enquadrar com relação à área ou sub-área. Isso é o próprio evento, né? Que, por exemplo, um evento de. É um evento geral, por exemplo, de saúde pública. E aí lá eles delimitam, é voltado para. Aí eles têm várias linhas, né? Por exemplo, pode apresentar trabalhos na área de saúde da mulher, pode apresentar área de saúde
saúde da criança, saúde do idoso, lá eles vão delimitar e aí você vai precisar selecionar qual a área ou sub-área que seu resumo vai se enquadrar, tá bom? E aí o resumo, né? O resumo, como foi dito, em um parágrafo só, e dessa forma mesmo, tá? Resumo, 2 pontos. E aí você vai adequar tudo aquilo que já foi mencionado. Fonte, espaço, é um parágrafo só, quantidade de palavras, 350, máximo 600, vai adequar as margens, né? E a responsabilidade por essa elaboração dos resumos é dos próprios autores, né? E aí você vai ver se o resumo precisa estar de forma estruturada, que são mencionando os tópicos, como eu falei para vocês, né? Introdução, 2 pontos. Você coloca a frase da introdução. Objetivo, 2 pontos. Ou se vai ser só texto corrido mesmo, que é a maneira não estruturada, que eles chamam, tá? E aí, ao final, você vai colocar as palavras-chave, né? E aí, eles especificam que as palavras-chave, vão ser 3 termos. Às vezes, o edital, ele especifica que não, são 4, pode usar até 4 termos, né? Mas o ideal, colocar 3 termos, tá? No mínimo, se permitir mais, às vezes acontece de eles permitirem mais, por exemplo, até 4. E aí eles especificam, as palavras-chave precisam ser separadas por ponto final. Tudo isso vem especificando no edital, tá bom, gente? No documento que eles, de orientação, não é edital, é um documento de orientação para elaboração de trabalho para quem quer ser autor de para apresentar algum trabalho. Tá bom? E aí, lembrando que quando você elabora um texto desse, né, você geralmente tem um prazo para você, tem um prazo de abrir o evento, né? E aí, os trabalhos podem ser encaminhados até dia tal, né? Até dia 20. E aí, porque esses trabalhos, mesmo escrito, mesmo você encaminhando, eles ainda vão precisar passar por uma avaliação, né? Por uma banca avaliadora, para saber se seu resumo está apto ou não para ser apresentado no evento, tá? Às vezes pode acontecer por exemplo, durante o avaliador, tá aprovado, né? Você precisa estar acompanhando isso. O trabalho foi aprovado para apresentação, mas precisa fazer algumas alterações, né? E aí, por isso é importante você ter bastante cuidado, cautela de seguir as normas direitinho do que está dizendo, tá? No guia de orientação, eles não disseram que queria fonte, espaçamento simples, fonte 10, com essa quantidade de palavras. Aí você também não pode fazer de outra maneira, tá bom? Aí deve ser bem breve, conciso, né? Os detalhes, outros acessórios devem ficar de fora. Linguagem bem pessoal, você não pode, né? Linguagem pessoal, quer dizer, você cria com seu jeito, mas você não pode colocar os achismos, né? Por isso que eu digo que tem que ser impessoal, né? Você não pode colocar achismo. Você vai criar o texto do seu jeito, né? Até porque a gente não pode fazer plágio de nenhum outro trabalho. Então, por exemplo, você pesquisou sobre uma determinada temática. Você não vai poder copiar, por exemplo, um parágrafo do mesmo jeito que está no outro trabalho. Você vai ter que, aquilo vai servir para você criar sua própria frase, né? Para usar e usando aquilo como referência, tá? A estrutura bem coesa, coerente com as ideias principais, frases e ideias apresentadas em ordem lógica, né? Como todo trabalho científico, precisa ter ordem lógica, e respeitando a relação de quê? Início, meio, fim. Primeiro a introdução, depois o objetivo, o método, para você chegar a um resultado e conclusão. Então, tem que respeitar essa relação de início, meio e fim do trabalho, como qualquer outro, né? Trabalho científico. E aí, a sugestão para a elaboração dos resumos, tá? Como falei para vocês vão precisar se dividir em 6 grupos, tá bom? E aí vocês vão colocar, vocês inicialmente vão fazer o quê? Pensar numa temática, né? Quem já tiver algum evento em mente, né, pode até já utilizar esse material que a gente vai elaborar, tá bom? E aí você
pensa inicialmente, dividam o grupo, pensa inicialmente na temática, aí eu vou querer com os dados secundários, que são aqueles dados que vocês tiveram acesso, como procurar no tablet, né? A sugestão é que você use por exemplo, traga alguma coisa interessante, né? Quando forem fazer um levantamento, se verem que tem pouco dado referente, por exemplo, no Piauí, vocês fazem uma abordagem, por exemplo, a nível de Brasil, né, dividido por região, para ver como se encontra, por exemplo, a notificação de alguma doença, tá? E aí, para também ficar mais interessante, você não vai fazer o levantamento só do último ano, o ano de 2024. Não. Geralmente, os trabalhos para eles ficarem mais interessantes, você faz o levantamento, por exemplo, dos últimos 5 anos, tá bom? Para ver como se encontra. E aí, como vocês são muitos, né? Vai ficar mais ou menos 5, 6 pessoas por grupo, né? E aí vocês, depois de definirem o tema, tá? Vocês podem estar dividindo as tarefas para ficar mais justo, né? E ao final todos poderem contribuir. Aí a gente vai querer fazer a ideia, a sugestão utilizar dados secundários obrigatoriamente, tá bom? E aí vocês vão fazer um resumo simples, tá? Estruturado, né? Estruturado, tá bom? Que são, e aí vão fazer um rascunho e se vocês definirem as partes de cada um, vocês vão, inicialmente vai ser o rascunho, e depois vocês pensam coletivamente se vai ser aquele resumo ali mesmo. Aí eu vou querer estar recebendo, tá bom? Se tiver algum evento em mente, vocês podem já fazer voltado mais para a temática do evento, e aí já podem até utilizar, tá bom? Esse resumo, se quiserem levar para o evento. Aí as recomendações que a gente faz é o texto claro, a gente tem que pensar no leitor, né, para saber se a outra pessoa está entendendo, né? Várias cabeças pensantes é melhor do que uma só, né? Às vezes você lê um texto, não, tá bom. E aí às vezes você não está sendo tão claro, né? Às vezes a outra pessoa que leu não entendeu. Então você tem que pensar no leitor. E aí, quando vocês forem produzir, é importante que todos façam um checklist mesmo do resumo, para ver se ficou claro, se você também entendeu o que o colega quis escrever com aquilo. E aí escrever de forma direta, com frase pouco extensa, tá bom? O ideal seja bem simples, né? Comprometa-se apenas com o que pode cumprir, né? Tem que ter capricho, revisar o texto, reler quantas vezes for necessário, né? Até porque vocês sabem que como foi explicado, esses resumos, eles podem ser usados até em algum evento, e aí vai servir também, e como eu disse, né, eles são publicados em anais, então vai ficar para sempre como registro. E a responsabilidade por elaboração daquele resumo vai ser o quê? Dos próprios autores, tá bom? Eu tinha colocado, aqui tinha a discussão, mas era justamente isso. Vocês já têm alguma coisa em mente? Já pensam? Vamos começar a pensar a partir de agora, né? E aí a prova de vocês vai ficar para a próxima semana, né? Quinta. E aí, como é um texto, eu sugiro que vocês dividam mesmo as tarefas, tá bom? Acho que principalmente essa parte de resultado e conclusão, pode ser que seja que dê mais trabalho, né? Mas se organizarem mesmo, de separar o que cada um vai fazer e ao final todos lerem, né, para saber se ficou bom, né, se ficou bom o texto, se ficou claro, tá bom? Que às vezes o que pode ter sido claro para você, para o outro colega não foi. Aí deixa eu só trazer bem aqui para vocês o modelo, né, que eu tinha compartilhado que eu tinha dito que ia apresentar para vocês. Os templates que a gente chama, né, template, é assim, por exemplo, esse evento aqui sobre diálogos nacionais e internacionais sobre a pandemia da Covid-19, foi um evento que ocorreu em maio desse ano, né? Aí eles divulgam um evento, foi até na UFP mesmo, divulgam um evento, geralmente abrem um site, né? Colocam um site só do evento,
E aí lá tem link de inscrição, você diz como você quer participar, se como ouvinte, se como autor, né, apresentar algum trabalho. E aí lá tem orientações para elaboração de trabalho, aí vai aparecer. Às vezes aparecem formas textuais mesmo, a fonte é essa, o tamanho é esse, espaçamento é esse, vai ser estruturado, resumo simples, mas às vezes eles podem colocar só o template mesmo, que é um documento no Word editável, que já tem, por exemplo, a logo do evento, né? Ó, vocês podem, esse daqui é um de resumo expandido, tá? Aí, ó, vem aqui como ele quer, né? Aí tem o resumo, palavra-chave, tem um abstract que tem que ter, tá? Ó, vocês veem que as palavras-chave aqui desse evento aqui, por exemplo, lá tem alguns eventos que é com ponto e vírgula, aqui já é que é 2 pontos, aqui já é com ponto e vírgula. Então, foi isso que eu expliquei para vocês, vai diferenciar a depender do evento, tá bom? Aqui é permitido 3 palavras-chave. Aí tem aqui ele especifica, né? Que o corpo do texto tem que ter introdução, objetivos, né? A proposta metodológica. Esse evento aqui era de resumo expandido, tá? Na própria introdução já tem que incluir os objetivos, a proposta metodológica, né? Então, não é separado. Então, o texto aqui vai ser só o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é separadinho, como por exemplo, introdução, objetivo, método. Vai ser dessa forma. Aí ele explica como é que ele quer as sessão secundária, tá? Em negrito, eles especificam tudo isso, tá bom? Ó, apenas com a inicial maiúscula e as demais letras em minúsculo. Ó, a seção primária, tá vendo? Ó, caixa alta, negrito, caixa alta, negrito. A seção secundária, só a primeira letra em maiúsculo, demais minúsculo mesmo. As referências, a gente geralmente nos resumos, às vezes se for um texto, um artigo, por exemplo, você quer fazer um resumo de um artigo, mas na referência você vai utilizar só o que você utilizou para a elaboração do resumo, tá? E aí ele diz aqui, por exemplo, item 3, você pode usar tanto a, o termo considerações finais como conclusão. Aí esse é o modelo. É um modelo editável que você preenche. Você vai preenchendo, vai escrevendo, vai preenchendo. Esse é o do resumo expandido, tá, gente? Esse resumo aqui, ele foi, inclusive, até o que foi com o professor Fernando. Aí, lembrando que no resumo expandido, tá? No resumo expandido, a gente faz tipo um resumo antes. Ó, tá vendo? Como se fosse um resumo simples, tá? Ó, esse daqui vamos aqui para um começo. Esse aqui é um resumo que foi mandado para um evento. Ó, título, letra maiúscula, né, caixa alta, negrito, né, título. Quando tem subtítulo, o subtítulo desse aqui, no caso, eles pediam em letra minúscula, eles dizem tudo isso, tá? Aí, como autor, que é quem vai apresentar, né? Aí, o orientador, que esse aqui é o nome do meu orientador. Esses outros aqui são os outros autores, né? Que são os outros professores da disciplina, que entraram como autores também, tá? Quando é resumo expandido, a gente precisa também fazer um resumo simples, né? E aí, aqui ele pediu resumo estruturado, tá vendo? O objetivo, esse aqui não precisava em tradução, tá vendo? Que já começa com objetivo. Estão ouvindo, gente? Sim. Sim. Ó, esse aqui ele vai dizer, no resumo, vai precisar ter introdução, objetivo, esse aqui não precisava introdução, já entrava direto com os objetivos. Ó, objetivo, 2 pontos, você bota o objetivo, tá?
Os métodos, 2 pontos. Você bota o seu método, tenta ver um resumo do método. Resultado. Resultado, às vezes, é o que vai demandar mais, como é que se diz? Mais frases, né? Ó, tá vendo aqui? O resultado foi o que pegou mais texto, né? Assim, do resumo. E a conclusão. Aí as palavras-chave, né? Separado por ponto e vírgula. Esse daqui permitiu 4 palavras-chave, até 4. Mas pode ser que você encontre que seja só até 3. E aqui era ponto e vírgula. Tem lugar que é 2 pontos que eles pedem. Aí o abstract, tá? No resumo expandido, aí tinha a introdução, tá? Esse trabalho aqui, ele foi era um protótipo de artigo, na verdade, né? Que aí, vocês lembram que na introdução eles pediram para já colocar a introdução, a breve introdução, colocar o objetivo e colocar método, né? Vocês lembram? No template que eu li. É por isso que os métodos já entram aqui na própria introdução. Trata-se de um estudo transversal analítico de março a novembro de 2022. O objetivo. Logo, esse estudo tem como objetivo avaliar as manifestações de Covid longa e fatores associados em residentes no estado do Piauí. Se não me falta a memória, nesse evento eles pediram, eles limitaram a quantidade de palavras mesmo. Que mesmo sendo resumo expandido, você não pode colocar tudo, tá? Ó, resultado e discussão. No resumo simples não permite discussão, até porque não tem como a gente resumir, né? Colocar discussão, é só o resultado mesmo. Esse aqui. E as considerações finais, tá? E as referências que foram utilizadas nesse trabalho. Se for um trabalho maior, aí você precisa ter o cuidado de você colocar nas referências só o que você usou mesmo nesse trabalho menor, tá bom? Esse aqui é o que eles chamam de template, que todo evento tem. E aí, um resumo de simples, né? A gente tem aqui perfil epidemiológico de sífilis em gestante no Piauí. Esses aqui foram utilizados dados secundários, viu, do Tabinete? Sífilis em gestante. Aí aqui eles já pediram para colocar na ordem, tá vendo aqui, ó, nos autores, ó, título em caixa alta, negrito, geralmente segue esse padrão. Dá para a gente entender nesse trabalho que trata-se de sífilis, que a gente vai ver o perfil epidemiológico e vai ver o período, né, 19 a 2023. Quando vocês forem verificar, o ideal é que quando vocês forem escolher a temática de vocês, a gente vai fazer resumo de perfil epidemiológico mesmo. Aí a gente vai ver, sabe o quê? Por exemplo, aqui nesse trabalho, a gente viu o quê? Que foi o maior cometimento, foi em quem? Em gestante, ó. Maior acometimento em gestante, faixa etária de 20 a 39 anos, e são os resultados, tá bom? Cor parda, cor parda. Ó, tá vendo? Isso aqui é o perfil epidemiológico. É dizer que a sífilis, durante esse período aqui, de 2019 a 2023, o maior cometimento em gestante foram isso aqui. Então, a gente dizer a faixa etária, escolaridade, se foi a escolaridade, a cor, a gente está traçando o perfil epidemiológico, né? Então, o ideal é que vocês façam pesquisa de perfil epidemiológico mesmo. Até porque no Tabinete a gente vai ter essas variáveis, né? Por exemplo, a cor, vai ter a escolaridade, vai ter faixa etária, a depender do que seja a doença, né? A gente pode ver sexo, né? Aí, nesse daqui, ó, ele já pediu, como primeiro autor é quem apresenta, o último autor é o orientador, né? Aí entraram esses 2 autores. Eles pedem para numerar, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Aqui é porque a própria organização do evento solicitou, tá? Esse aqui era o quê? Um tipo de um resumo simples, estruturado, né? Porque aí é delimitado. Aqui nesse aqui ele já pediu em negrito, tá vendo? No outro que eu mostrei para vocês, ele não precisava ser em negrito, né?
os itens, né? Introdução, objetivos, esses termos. Aí você, na introdução, você coloca uma breve mesmo do que é que vai tratar o trabalho. Por exemplo, a sífilis é uma doença infecto-contagiosa, milenar, de notificação compulsória, causada por isso. Pode ser transmitido por via transplacentária. E aí, por que você está estudando sobre isso? Né? Ainda é considerado um problema de saúde pública, né? Apesar de ser um diagnóstico de baixo custo e fácil acesso. Né? Você vai explicar a relevância do seu trabalho. O objetivo, analisar o perfil epidemiológico da sífilis em gestante no estado do Piauí. E o período. Você tem que ser bem... O que é que eu vou encontrar nesse trabalho? O perfil epidemiológico de sífilis em gestante no Piauí, o local, no período 2019 a 2023. E aí, essa metodologia aqui vai ficar bem parecida com a de vocês, tá bom? Ó, trata-se de um estudo retrospectivo, né? Porque os dados já foram, já estão disponíveis, né? Você não vai coletar nada. Assim, você enquanto pesquisador, você vai dar uma olhada no Tabnet, mas você, por exemplo, não vai aplicar um questionário. É nesse sentido que eu falo que é retrospectivo, que já aconteceu. Descreve, né? E de abordagem quantitativa que vai trazer números, né? Os dados foram coletados o quê? Do SINAM, Sistema de Informações de Agravo e Notificação, através de quê? Através do Departamento de Informática do Sistema Único DataSUS, no período de quê? Aí você precisa especificar quando foi que você pegou esses dados do DataSUS, tá bom? Que aí vocês lembram, né? Entra no DataSUS, e aí lá tem um aplicativozinho Tabnet, aí você vai para o link Sinam. Sabe por quê? Na metodologia tem que ter o cuidado de explicar direitinho como foi que você conseguiu esses dados, tá? Quando foi que você entrou? Por exemplo, você vai colocar que foi em novembro de 2025, né? Novembro de 2025. Os dados foram coletados de quê? Do Sistema de Informação de Agravo e Notificação, SINAM, através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde DataSUS, para saber qual foi o sistema que você utilizou, tá? E aí no resultado, você vai trazer um breve relato que você encontrou de trabalho como nesse trabalho, né? Que durante o período de 2019 a 2023 foram encontradas quantas notificações? Tantas notificações. Foi mais prevalente o quê? A sífilis latente foi mais prevalente do que os demais outros tipos de sífilis, né? Aí aqui, para, por exemplo, enxugar mais esse resultado, por exemplo, aqui no resultado, eu poderia colocar que na sífilis latente teve esse percentual, a sífilis primária teve esse quantitativo, secundária. Como eu quero ser o mais breve possível, você vai trazer o dado que foi mais relevante, tá bom, gente? E aí, o ano de maior registro também foi 2019, né? Você poderia dizer que como foi registrado 2019 a 2023, né? Você pode dizer que você coletou que foi o ano maior, foi quem? 2019, o menor foi esse, foi outro ano, o intermediário foi esse. Mas como você quer ser bem breve no resultado, você traz o que foi mais impactante, tá? E aí você traz também no resultado o que foi mais impactante, né? Com relação à gestante, à faixa etária, né? A escolaridade, tá? A cor que foi mais prevalente também, certo? E aí, vocês vão me trazer dados absolutos, né? E relativo, né? Que são esses dados mesmo numérico, tá, gente? E a porcentagem, tá? Aí o que foi que concluiu? A gente concluiu que observou que as notificações de sífilis em gestante diminuíram nos últimos 5 anos, né? A pandemia da Covid, que ocorreu de 19 a 2023, né? Pode ter comprometido o diagnóstico, consequentemente diminuído as notificações. A maior frequência do diagnóstico na fase latente pode ser resultante, por exemplo, de melhorias do pré-natal, né, ratificando a importância do mesmo, e são achados desses estudos são importantes para se conhecer a realidade local e adotar estratégias para melhorar a prevenção, rastreamento e tratamento de sífilis em gestante. Então, o ideal é que você traga a conclusão e você também colocar a relevância do seu estudo, tá? Aí as palavras-chave, gente, ó, isso aqui, no caso, são separados por ponto, tá vendo? Só o ponto. Palavra-chave: sífilis, gestante, Piauí. Eixo temático, são aqueles eixos que eu falei que, geralmente, às vezes, o evento delimita, se for um evento maior. Esse aqui foi voltado para a saúde da mulher. E aí, eles pedem essa descrição, esse tipo de resumo aqui, simples. Por exemplo,
a graduação de cada autor, tá? E é isso. Aí eu vou só apresentar para vocês bem aqui o do Dex, né? Para vocês saberem como pesquisam, como faz para pesquisar. Ó, vocês vêm aqui, pode colocar no Google mesmo, tá? E aí vai aparecer Dex, procura desse jeito, Dex Mesh, né? Que são os descritores que são considerados padrão, tá? Aí você pesquisa aqui, ó, qualquer termo, aí você usa, coloca aqui o termo, por exemplo, Covid longa. Aí você bota para pesquisar. Aí, quais são os termos que são utilizados? O descritor em português, tá aqui, gente, ó. Síndrome da Covid, síndrome de pós-Covid-19 aguda. Aí aparece outros, esse aqui só vai ter esse, então, Covid longa. Mas se for, pode acontecer de ter mais de um descritor, né? E aí você escolhe o que fica melhor. Pronto, tá aqui, ó, são os alternativos, tá? Covid longa são os termos que você pode usar. Covid longa, Covid de longo curso, estados pós-Covid, são as terminologias que você vai estar encontrando referente a isso aqui, ó. Tá? Aí já traz o próprio descritor também em inglês, que é que você vai utilizar no abstract, tá bom? Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Alguma Não. dúvida com relação à elaboração do que vocês vão me entregar? Deu para entender? Professora, para entregar só um resumo, né? É o resumo simples, viu? Aí vocês vão limitar a quantidade de palavras, a gente vai usar o que é padrão mesmo, até 600 palavras, tá bom? Utilizando 3 palavras-chave, separado do mesmo jeito que foi apresentado aqui, tá bom? Separado por 2 pontos, fonte 10, estruturado, título em caixa alta, negrito, colocar os autores como se fossem ordem de apresentação. Professora, depois a senhora poderia listar essas que a senhora quer no resumo, Pronto, eu depois posso, que a senhora... viu? Fica melhor, Tá, né? A gente obrigado. padroniza. E aí a temática vai ficar com vocês mesmo, sendo que obrigatoriamente precisa ser com dados secundários, que são aqueles dados que a gente coleta lá no DataSource, no Tabnet, certo? Quando for colocar na metodologia, colocar parecido com o que eu compartilhei com vocês aqui, nos métodos, tá? Que foi o período que você coletou, né? Que é importante para saber que esses dados, porque assim, a gente sabe que o Tabnet, ele é, como é que se diz? Às vezes, um dado que você olhou hoje ele é atualizável, né? Por exemplo, o dado que você olhou hoje, pode ser que, por exemplo, você olhando amanhã, já existe um outro quantitativo. Então, por isso é que você precisa definir, não, eu entrei em novembro de 2025 e eu encontrei esses dados. E pode ser que uma pessoa em dezembro desse mesmo ano encontre um quantitativo maior, né? E a metodologia, ela tem que ter informações que permitam que outra pessoa consiga replicar o estudo que você fez. E depois eu vou utilizar essa mesma metodologia, vou ver bem aqui se esses dados mesmo estão ok. E aí é possível a outra pessoa ter acesso a isso também, né? No método, por isso é que o método tem que ser explicado direitinho, né? Porque é para permitir que outra pessoa replique esse mesmo tipo de estudo que você fez, né? Certo? Aí eu vou compartilhar só esses itens que foi pedido, né, com relação à normativa mesmo do resumo simples, mas é um resumo simples, vocês se dividam, tá? E aí vocês me entregam até a próxima quarta. A prova de vocês é quinta, né? A gente faz assim, como a prova de vocês é quinta, vocês me entregam até sexta-feira, porque aí a gente precisa fazer as correções também, porque aí o professor vai precisar lançar as notas, tá?
Vocês ficaram com alguma dúvida? Acha que dá para replicar esse conhecimento que vocês adquiriram hoje? Dá para elaborar um resumo? Sim? Sim, professor. Dá, né? Pois pronto. A aula da gente hoje, o objetivo principal, acho que a gente conseguiu alcançar, que foi explicar para vocês mesmo como a gente faz para elaborar esses resumos, né? E aí expliquei para vocês a importância, né, da gente ter esse conhecimento e como a gente pode aplicar também, né? A gente, enquanto graduandos, enquanto, né, qualquer pesquisador, né? E aí a gente, se ninguém quiser fazer alguma colocação, a gente a gente dá por finalizada mesmo a aula. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Dá para replicar, né? Esse tipo de conhecimento que vocês adquiriram hoje aqui. Quem prestar atenção direitinho, acredito que sim, tá? E a gente vai aprendendo mesmo na prática. Por isso é que a gente pede, geralmente a gente pede essas tarefas, essas atividades, né? É justamente para vocês já irem se familiarizando mais com o que a gente tenta passar para vocês. Certinho? Oi, gente, foi um prazer estar com vocês, tá? A gente vai finalizar a aula, né? A prova está marcada para a próxima quinta-feira, né? Desejo boa prova para vocês. Graças a Deus, acho que está todo mundo se saindo bem, né? Nas avaliações, né? Uma turma bem boa mesmo da gente trabalhar. Tem evoluído, né? Acredito que vocês estão atingindo os objetivos de vocês, né? E até uma próxima, certo? Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, professor.